Glória a Deus, bom dia em nome de Jesus. Hoje, dia 12 de outubro do ano 2025. Glória a Deus. E mais uma vez estamos aqui cheios de vida e cheios de saúde. Glória a Deus. Cheios de vida e cheios de saúde, declarando a palavra de Deus. Hoje o título da mensagem é falarmos aquilo que Deus fala. Falarmos aquilo que Deus fala. Glória a Deus. Então, vamos começar a reunião, não é começar, a gente já começou há bocadinho, orando em línguas, meditando um bocadinho na palavra de Deus, agora vamos louvar. Louvar para quê? Para ocupar um bocadinho da reunião? Não, não é nada disso. É porque diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Por um lado temos Deus no nosso coração, glória a Deus, mas precisamos de atrair Deus à nossa vida. E como é que atraímos Deus à nossa vida? Deus não vai à nossa vida no meio da incredulidade, não vai não. Deus não vai à nossa vida quando a gente se envolve nas coisas do mundo, não vai não. Deus não vai à nossa vida quando a gente se envolve na idolatria, não vai não. Deus não vai à nossa vida quando a gente se envolve com pessoas negativas, mesmo cristãos. Então Deus vai à nossa vida quando a gente se conecta com a palavra, quando medita na palavra, quando oramos em línguas, quando louvamos a Deus, glória a Deus. E diz que Deus passeia no louvor do seu povo. Então a solução do cristão não está no mundo, mas está em Jesus. Então vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus. Vamos abrir a nossa boca. Gente, quando vai ao dentista, abre a boca. O doutor ver os dentes, glória a Deus. Uma vez o rapazinho foi, abriu a boca e depois deu uma mordala no dedo do doutor. Mas glória a Deus. Nós não somos assim. Vamos louvar a Deus em nome de Jesus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Mas eu já louvei. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar, a Cristo exaltar. Aqui nesse trabalho é só Sua cantar. glória está a encher este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar, a Cristo exaltar. Sua glória está a encher este lugar. Vai louvar, vai louvar. No meio dos louvores Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar, a Cristo exaltar. Sua glória está a encher este lugar. Vai louvar, vai louvar. No meio dos louvores Deus habita. Em seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar, a Cristo exaltar. Sua glória está a encher este lugar. Vai louvar, vai louvar. Vai louvar, vai louvar. Vai louvar, vai louvar. Bendizei ao Senhor, vós servos do Senhor, que assistis nas manhãs na casa do Senhor. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Vamos todos bendizendo. Bendizei ao Senhor, todos os irmãos aqui. Bendizei ao Senhor, vós servos do Senhor, que assistis nas manhãs, nas tardes e nas noites, na casa do Senhor. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Bendizei ao Senhor todos juntos. Bendizei ao Senhor, vós servos do Senhor.
que assistis nas manhãs. Na casa do Senhor, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Bendizei ao Senhor, oh bendizei, bendizei ao Senhor. Os servos do Senhor, que assistis nas manhãs. Na casa do Senhor, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor. E o Senhor está no meio de nós, poderoso, Ele salvará. Aleitar-se-á sobre nós com alegria, calar-se-á por amor. Se alegrará sobre nós, se alegrará sobre nós com cântico. O Senhor está no meio de nós, poderoso, Ele salvará. E o Senhor está no meio de nós, poderoso, Ele salvará. Sou uma criação nova, sou salvo. Sim, era mesmo esta música que eu estava a pensar. O velho já passou, de novo eu nasci. Sobre o pecado eu sou mais que vencedor. Sou uma criação nova, vamos todos cantando, que o Senhor criou, vamos canta vó. Sou uma criação nova. Ao você ao espelho pode-se cantar de manhã, sou uma criação, o velho já passou. E dizem, você é maluco, pois é por Jesus. E sobre o pecado eu sou mais que vem. Antes você tinha o nariz muito comprido, agora já está melhor. Tinha uma barriga muito grande, agora já está mais elegante. O Senhor criou, sou uma criação, nova. Antes você não prestava, agora já presta, glória a Deus, e eu também. O velho já passou. Você antes era um beberrão, agora já não é. Era uma pessoa que se metia muito no tabaco, agora já não se mete. Quando eu sou, Jesus entra na nossa vida. Era uma pessoa chata e rabugenta, agora já não é. Criação nova que o Senhor criou, todos juntos sou uma criação nova. Sou salvo, sim, nos alimentamos da palavra de Deus a cada dia. De novo nasci, sobre o pecado eu sou mais que vencedor. Sou uma criação nova que o Senhor criou. Pois como este eu canto ao Senhor, eu canto uma canção de amor. Logo de manhã, pois como este eu canto ao Senhor, eu canto uma canção de amor às 5 da manhã. Eu te amo, Senhor. Ai, acordei mal disposto, não louva a Deus, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Em tempos como estes, eu louvo ao Senhor. Eu louvo ao Senhor com meu ser. Em tempos como estes, eu louvo ao Senhor. Eu louvo ao Senhor com meu ser. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te amo. Eu te amo, Senhor.
Eu te amo, Senhor, ó Santo Espírito. Eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, em tempos como estes, ergo minhas mãos para Jesus. Em tempos como estes, ergo minhas mãos para Jesus. Eu te exalto, Senhor, eu te exalto, Senhor, eu te exalto, Senhor, eu te exalto, Senhor. Eu te adoro, Senhor, nós te adoramos. Eu te adoro, Senhor, eu te adoro. Se vem Santo Espírito, adoro, Senhor, em tempos como estes, eu canto, Senhor, eu canto uma canção de amor. Em tempos como estes, eu canto, Senhor, eu canto uma canção de amor. Eu te amo, Senhor, ó Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Levanto para o meu Rei, ó Pai, eu levanto as mãos para ti, a quem eu canto. Tu és aquele que reinas no meu ser. As mãos levanto para o meu Rei, ao grande eu sou, a quem Santo Espírito vem cura. Tu és aquele que faz-nos sensíveis à tua presença. Não servirei a outros, vem, Santo Espírito, nem qualquer outra riqueza, vem, Santo Espírito, és tudo o que eu desejo. Oh, o Espírito sem medir, mais importa a tua presença que as multidões, que os elogios dos homens, que os títulos dos homens. Meu sacrifício não servirei a outros, Deus vem, Santo Espírito, nem qualquer outra riqueza. És tudo que eu desejo, vem, Santo Espírito sem medida, e ao teu nome eu vou trazer meu sacrifício ao teu nome, e ao teu nome eu vou trazer meu sacrifício. Te amo, Senhor, como tu não há, por ti minha manseia, meu Deus e Rei, limpa o meu ser, para que a sua fragrante presença de Deus está aqui, grande. Te amo, Senhor, como tu não há, por ti minha manseia, meu Deus e
Rei, limpa o meu ser, para que a sua fragrância te agrade, a glória está aqui, sim, a glória está aqui, sinto bem sua presença aqui no nosso meio, tudo aquilo que eu preciso, estendo a minha mão e recebo e digo é meu, não vou perder, oh a glória está aqui, sim, a glória está aqui, sinto bem sua presença aqui no nosso meio, tudo aquilo que eu preciso, estendo a minha mão e recebo e digo é meu, não vou perder, oh, tudo aquilo que eu preciso, estendo a minha mão e recebo e digo é meu, não vou perder, aleluia. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui para nos ajudares, para nos guiares. E eu declaro que ao som da minha voz cada mente está livre e liberta para ouvir, não só ouvir, mas compreender a tua palavra. E desde já declaramos muitos frutos no nosso coração e crescimento em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos todos nos sentar, glória a Deus. Aleluia. Jesus um dia disse, levanta-te e anda, glória a Deus. Então a gente às vezes tem que se levantar e andar. Então a gente ora e depois a gente se levanta e andamos. Deus nos guia em movimento, glória a Deus. Os passos do homem bom são ordenados pelo Senhor. A Bíblia diz no Salmo 91, aquele que habita nos esconderijos de Deus, à sua sombra descansa, glória a Deus. Então Deus quer que a gente descanse à sua sombra. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confio. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. E outra vez voltamos para a palavra, e outra vez declaramos a palavra viva de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e eu digo para mim que eu habito no teu esconderijo, e à tua sombra eu descanso. Digo do Senhor, abre a minha boca e falo, digo do Senhor, tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e em ti eu confio. A ti o que é que nós fazemos hoje na reunião? Oramos em línguas, declaramos a palavra de Deus, como sempre louvamos a Deus, e agora estamos a falar a palavra. Qual é mais importante? Tudo é importante. A Bíblia diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que Deus habita em vós. Está correto. Mas por outro lado temos que atrair Deus à nossa vida. E como é que atraímos Deus à nossa vida? Orando em espírito. Diz que o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, pois ninguém o entende e em espírito fala de mistérios.
O apóstolo Paulo dizia: eu falo em línguas mais do que vós todos, glória a Deus. Por outra parte, o apóstolo Paulo diz: eu quero que todos vós falem línguas. Então, como é que atraímos Deus à nossa vida? Orando em espírito todos os dias, meditando na palavra de Deus, já vamos lá, e lendo livros de homens de Deus ungidos. Eu hoje tenho uma biblioteca em casa, durante muitos anos comprei livros. Se hoje fosse comprar, se calhar 80% daqueles livros não os comprava. E você diz: mas porquê é que comprou? Não tinha o entendimento que tenho. Não é só porque um livro tem versículos bíblicos que fala de Deus, é bom, é o Espírito que está no livro. Há pessoas que vivem em condenação, Deus já não cura, o batismo no Espírito Santo já não é para hoje, umas vezes Deus cura, outras vezes Deus não cura, e a incredulidade está a entrar no corpo de Cristo. Então precisamos nos conectar a Deus. Então o título da minha mensagem hoje é nós falarmos o que Deus fala. E eu disse na brincadeira, andava de um lado para o outro, nas filmagens aqui, portanto na nossa oração, a nossa vida não é câmaras, não é likes. Pessoas na câmara falam muito bem, pastores na câmara falam muito bem, quando estão na filmagem, na reunião, o Senhor é bom, o Senhor te abençoa e tudo mais. Mas por trás das câmaras, porque a nossa vida não é câmara, não acredito em Deus. Semear já não é para hoje, diz às pessoas para semear, e eles próprios não semeiam. Diz às pessoas para orar, irmão tem que orar, põe um jugo pesado sobre a vida dos irmãos, mas o jugo pesado não vem sobre a vida deles. Então a Bíblia diz para nós olharmos por nós, glória a Deus. Então todos os dias com a ajuda de Deus é preciso de olhar para mim. Preciso tomar banho, preciso vestir roupa limpa, calças arrumadas, sapatos limpos, assim como a gente limpa a nossa roupa, veste a nossa roupa limpa e lavada, também os sapatos limpos, arrumados, sem uns ténis limpinhos, lavados, ou passar uns toalhetes, os sapatos engraxados, bonitos. Porque nós não somos pessoas quaisquer. Somos filhos de Deus. Somos novas criaturas. Antes já éramos desleixados, hoje que temos Jesus pela graça de Deus, não pela imposição de nenhum homem, somos novas pessoas. Então assumimos a nossa entidade. Se alguém está em Cristo é uma nova pessoa, mas é mesmo. As coisas velhas já passaram, os hábitos velhos já passaram, a resmunguice já passaram, eis que tudo se fez de novo. E todos os dias precisamos de nos olhar o espelho. Não só os filhos, o espelho físico que nós olhamos, mas o espelho espiritual. Não só tomarmos banho conforme nós tomamos, mas tomarmos banho, meditarmos na palavra viva de Deus. Pessoas dizem: irmãos, cada vez as coisas vão ficar piores. Mas em todo o tempo tem sido isso. Quando Abraão foi ao Egito, as coisas não estavam boas. Quando o filho de Abraão, Isaac, também, o mundo estava também em guerra, em conflito, havia fome no Egito, tudo mais. E na altura, portanto, Isaac ia descer também ao Egito, e o Senhor apareceu e disse: não deixes já o Egito. Habita na terra que eu te disser, eu serei contigo e multiplicarei as tuas sementes, glória a Deus. O mundo sempre vai estar de mal a pior, mas aqueles que confiam em Deus, que andam na vontade de Deus, há uma proteção especial. Já viu um irmão? No outro dia entrou uma barata na casa dele, já viu bem. O irmão ficou aflito, se fosse eu também ficava. Imagine lá no Egito com aquelas pragas de gafanhotos, de pulgas e tudo. Imagine o desespero que as pessoas sentiam. Mas Deus nos ajuda e sempre nos dá o livramento. O mundo sempre que vai estar de mal a pior, mas há uma proteção de Deus para os filhos de Deus. É isso que nós temos que fundamentar a nossa fé, naquilo que Deus diz. Por isso eu comecei falando do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansa. E muitas vezes medito neste Salmo 91.
Digo do Senhor, tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nenhum mal me sucede, nem praga alguma chega à minha casa. Eu abro a minha boca e falo aquilo que Deus fala. Então hoje o título da mensagem, conforme eu já disse, é falarmos aquilo que Deus diz. Não só aqui para as aparências, porque a gente não vive para as aparências, mas vivamos o dia a dia, glória a Deus. E sabe muitas vezes porque é que pessoas também se afastam de igrejas. Uma das razões é porque pessoas estão próximas dos líderes, às vezes filhos de outras pessoas, veem como é que eles vivem e não dizem, eles falam uma coisa, mas eles não são assim. Então desacreditam da fé. Mas a nossa fé, primeiramente, deve estar fundamentada em Jesus. Porque só Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por Jesus. Já viu Pedro, andou com Jesus. Glória a Deus, e estava sempre disposto a servir a Jesus. Um dia queriam prender a Jesus, o apóstolo Pedro andava com uma faquinha. Não era uma faquinha assim pequenina, era uma faca grande, tipo uma espada. E um dia queriam prender a Jesus e o Pedro não era para as medidas. Tinha ali o sangue quente, agarra na espada, corta a orelha do soldado. Jesus foi, colou a orelha do soldado, o soldado ficou ali a prender Jesus, Pedro não deixou-lhe com a garra dele, Jesus colou a orelha e disse a Pedro, olha, aquele que lança a mão à espada morrerá. E um dia o próprio apóstolo Pedro não pensou, olha, amanhã vou negar a Jesus 3 vezes. Disse, não, Senhor, eu nunca te vou negar. E Jesus disse, antes que o galo cante, negas-me 3 vezes. As pessoas a querem servir a Deus na carne, no esforço. A nossa carne e o nosso esforço sempre vai falhar. Então precisamos nos fundamentar a Deus e ter revelação de Deus a cada dia. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Já viu o apóstolo Paulo? Nunca andou com Jesus. Nunca negou a Jesus. Teve perseguições, teve tribulações, teve aflições. Então o que é que isso diz para cada um de nós? A gente precisa ter revelação de Jesus, da palavra de Jesus. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes a mim. Se vós estiverdes a mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Não visite. Olá, sou a palavra de Deus. Venho visitar a tua vida e o teu coração. Hoje é domingo, dia do Senhor. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente. E diz que a palavra nos ajuda, nos ensina, nos admoesta e tudo mais. Glória a Deus. Amós 3.3 diz assim, porventura andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. É evidente que não. Lá quando o povo, lá no início, em Gênesis, construir uma torre, a vontade de Deus não era que eles construíssem uma torre, ou melhor, que eles estivessem ali todos unidos, mas que eles se espalhassem pelo mundo e povoassem o planeta. Mas às vezes o homem tem ideias e tem princípios que não estão alinhados com Deus. Então o que é que Deus fez? Confundiu as línguas. Imagina, um falava em português, olha, traz aí o balde de argamassa. What you say? O que é que estás dizendo? Não compreendia. Trazia a colher de pedreiro. Disse, mas não foi isso que eu te disse. E chatearam-se, cigarrearam uns com os outros e afastaram-se, glória a Deus. Então, quando a gente se conecta com Deus, também criamos entendimento ou compreensão em nós. Não é os nossos princípios, mas é os princípios de Deus na nossa vida. Então, precisamos estar conectados com Deus todos os dias. Romanos 10:8-11 diz assim, mas que diz, mas que fala, a palavra está junto de ti na tua boca. Então a gente precisamos de abrir a boca e falarmos a palavra. Falarmos aquilo que Deus diz. Ai, está uma desgraça. Ai, estou no lodo. Pois você sabe o que é o lodo? Lodo é umas coisas que às vezes no rio,
que aquilo é um lamaçante que a pessoa se atasca. A pessoa está a dizer, estou-me a atascar, estou-me a afundar. E a pessoa, quando vai para o lodo, cheira muito a mal. Como é que é isso na tropa? A gente tínhamos que ir rastejar no lodo das salinas. E aquilo era mesmo lodo. E tomávamos banho 1 hora. E cheirávamos a podre. E lavávamos as botas. E secávamos as botas. E engraxávamos as botas. E as botas ficavam outra vez com salitre. Então, nós, cristãos, não somos supostos a falar o que o mundo diz, nem acreditar no que o mundo acredita, mas que diz a palavra está junto de ti, na tua boca. Precisamos de falar a palavra. Há pessoas que falam dos outros, falam disto, falam daquilo, mas não falam a palavra. Falar a palavra de Deus, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares, mas ele falou mal de mim. Esqueça do falar mal de si, falar bem de si. Mas se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A gente precisa de fazer declaração da nossa salvação, da nossa libertação, dos problemas que às vezes o mundo e as circunstâncias trazem à nossa vida, serás salvo. Visto que o coração se crê para a justiça, o que é a justiça? Hoje somos uma nova criatura, não por mim próprio, mas por Jesus. Somos justificados em Cristo Jesus, glória a Deus. Não sou uma pessoa condenada, sou uma pessoa que vive em Deus. Sou uma pessoa que confia em Deus. Confie na palavra de Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Já viu? A gente estuda, medita, ora e depois na reunião segue a inspiração do Espírito Santo de Deus. Até é muito fácil pregar. Eu estou muito nervoso. Não é para estar nervoso. Se está nervoso, não sabe o que há de fazer, vai pregar, ora em línguas. Ora só em línguas. Ora em línguas, ora em línguas. Fala a palavra, fala a palavra. Mas eu estou muito nervoso. Deus está dentro de si, não tem que estar nervoso. Mas eu fico nervoso com as câmaras. Mas o que é que a câmara faz? A câmara, você está a comer, não é para estar nervoso. Está ao espelho da sua casa de banho, não é para estar nervoso. Está a olhar para a câmara, é para mais pessoas ouvir o Evangelho, glória a Deus. Está no carro a conduzir, não está nervoso. Anda no avião, não está nervoso. Está a estudar, não está nervoso. Está a montar um equipamento, não está nervoso. Porque Deus sempre o ajuda. Sempre o ajuda. Então, com o coração se crê para a justiça e com a boca, com a nossa boca. Mas falaram de mim. Com a nossa boca se faz confissão para a nossa salvação. Glória a Deus. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que em Jesus crê não vive enganado. Já viu? E precisamos declarar, falar aquilo que Deus fala. Já viu um pastor? Eu já dei este exemplo há uns dias atrás. Prega para montes de pessoas. Está ali a chamar para falar aqui e acolá. A esposa teve uma doença. E a esposa dizia assim, eu vou à igreja porque Jesus cura. Não, filha, ativa o seguro de saúde, vai ao médico. Não, mas é acredito que Jesus cura. E ele começou a ficar todo chateado. Todo chateado e todo irritado. E dizia assim, se fosse para curar, Deus já tinha curado. Olha que fé é dele. E, no entanto, se faz um pastor com uma grande pompa, só por vergonha, é que eu não falo o nome dele. Que sei o nome dele de cor e tudo. E diz isso para a esposa dizia, meu amor, leva-me para a igreja, quer estar com Jesus, quer ouvir a palavra. E foi ouvindo a palavra, e foi ouvindo a palavra. Foi declarando aquilo que Deus diz. E o que é que Deus diz? Que Ele levou as nossas enfermidades e levou as nossas dores. E ela foi declarando 1 dia, 2 dias, 3 dias, durante algum tempo. E um dia sentiu por Deus, não passado muito tempo, ir fazer novos exames. E aquela doença que era detectada já não estava lá. E o médico ficou muito surpreendido e perguntou, onde é que você foi? O que é que você fez? E ela falou de Jesus. Jesus me ajudou e Jesus curou. Claro, isto é para aquelas pessoas
não é para aquelas pessoas que dizem que Deus já não curou hoje. Os milagres acabaram quando o último apóstolo morreu. Como se as curas dos milagres tivessem a ver com os apóstolos. Quem sabe, que eu sei, ora quem sabe, não, as curas não têm nada a ver com os apóstolos. Que eu saiba, não é os apóstolos que morreram na cruz, é Jesus. Que eu saiba, Jesus é que é o caminho. Glória a Deus por apóstolos, glória a Deus por profetas, glória a Deus por pastores, mas todo o apóstolo, todo o profeta, todo o pastor tem que estar alinhado com a palavra de Deus. É como um polícia ou um engenheiro anda aí na rua, eu apetece-me fazer isto. Não. Eles têm que ser representantes da lei. Por isso têm a formação, alguns têm, mas esquecem-se, de Código Penal, Código Processual Penal, ética, disciplina, ordem unida, para agir de acordo com a lei. Eu acho que você não pode estar aqui, estacionado. Então, mas está alguma coisa que proíbe o estacionamento? Não. Então, se não está, o agente não pode proibir. O agente simplesmente tem que ser um cumpridor da lei. Por isso é que aí depois há os advogados para ajudar e para defender. Mas sabe, mesmo na lei física do mundo, cada pessoa devia de ler a lei e defender-se. Precisam dos advogados. Antigamente precisavam dos advogados, entre aspas, dos padres, os supostos padres, para compreender a Bíblia. Glória a Deus que o véu foi liberto e hoje qualquer pessoa pode ler e entender. Claro que Deus dá unção a homens de Deus para ajudar, para compreender, para elucidar as pessoas. Mas cada um de nós também pode e deve meditar na palavra e orar e Deus lhe dar sabedoria e revelação em nome de Jesus. E é isso que Deus quer para cada um de nós, que a gente cresça. Cresça em Deus, cresça na palavra viva de Deus. Eu li na semana passada, em Gênesis 1, diz que no princípio criou Deus. Cientistas já andam a estudar como é que o mundo foi criado, foi em bolhas, foi átomo, foi isto, foi a natureza, mas a Bíblia fala muito clara. No princípio, Deus traçou o princípio. Deus está fora do tempo, traçou o princípio e traçou o fim. Ele é o alfa e o ômega, o início e o princípio, mas Deus está fora do tempo. No princípio criou Deus. Quem é que criou as montanhas? Criou Deus. Quem é que criou os animais? Criou Deus. Quem é que criou o universo? Foi Deus que criou. No princípio criou Deus os céus. Os céus é o mundo espiritual. E a terra. Terra é o planeta onde nós vivemos, mas também somos nós, somos a terra. Nós somos a boa terra. A boa terra, que a semente é plantada e multiplica-se a 30 vezes, 60 vezes e 100 vezes mais. Glória a Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Glória a Deus. Então há pessoas que a vida deles é sem forma e vazia, sem rumo. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Hoje o Espírito de Deus, aqui não temos águas, mas o Espírito de Deus se move no nosso meio. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E nós aqui debaixo da unção de Deus estamos declarando a palavra. Ele é o Senhor que te sara, Ele é o Senhor que te cura, nós habitamos no teu esconderijo, à tua sombra descansamos, e diz que a palavra de Deus não volta para ele vazia, sem nada, mas faz aquilo que apraz e prospera para aquilo que é enviado. Então nós, como filhos de Deus, devemos também declarar a palavra de Deus. Eu lembro-me, com um homem de Deus há uns anos atrás, quando ele começou na sua vida, no seu ministério, ele disse que tinha 2 horas de almoço, comia meia hora e depois meia hora depois, a meia hora, nessa restante de hora, meia hora, ia lendo a palavra de Deus, ia lendo versículos bíblicos, posso todas as coisas naquele que me fortalece, sou um filho de Deus, sou mais do que vencedor, em nome de Jesus. Ia declarando a palavra de Deus, verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as minhas enfermidades, todas as minhas dores, ia lá para um monte, para um caminho,
E levavam os papéis na mão, ia declarando versículos bíblicos, e ele próprio ouvindo, ia falando em voz alta. Ou às vezes murmurando, falando baixinho para ele próprio ouvir. Meditar é também a gente murmurar aqui a palavra. Eu sou um filho de Deus, sou mais do que vencedor. Não está a falar para as outras pessoas ouvirem, está a falar para ele próprio ouvir. Ia declarando a palavra, ia misturando, ia declarando a palavra, ia orando em línguas, e para cá, e depois vinha fazendo as orações dele. E diz que fazia 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Diz que passado um tempo começou a sentir a presença de Deus. E eu aqui sinto a presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Sim, há pessoas que leem a Bíblia. Sim, há pessoas que pregam em púlpitos. Sim, há pessoas que têm o título de pastor, de apóstolos, mas estão secos. Precisam da presença de Deus. E alguns estão secos, hoje vão a uma conferência, amanhã vão a outra conferência e recebem lá a unção, e depois a unção de Deus se gasta e continuam secos. A gente tem que aprender a buscar a Deus, buscar a palavra, ter comunhão com Deus todos os dias. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, em nome de Jesus. E diz que Deus falou, haja luz e houve luz. E vi Deus que era boa luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou à luz dia, e às trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. E disse Deus. E continuou Deus a falar. E continuou Deus na criação. E a seguir, se você ver lá nos versículos seguintes de Gênesis, diz que Deus viu que tudo era bom. Então a Bíblia também diz em João 1:3, diz que no princípio, também fala do princípio, era o Verbo. Ou a palavra viva de Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas o quê? Toda a matéria, todas as coisas foram feitas por Ele. Este caderno foi feito por Deus. Você diz, não, mas não foi feito por Deus, foi a indústria. Ouça, quem é que criou a árvore? A árvore foi criada na natureza. Quem é que criou a natureza? Foi Deus. A árvore desenvolveu-se na natureza, Deus deu sabedoria aos homens para criar as máquinas, e aí surgiu o papel, o caderno, o arame e tudo mais. Então, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne. Então, Jesus tomou a forma humana. O que é que isso quer dizer também a nós? Que a palavra que nós falamos se transforma em matéria. O que é matéria? É algo físico. Já viu? Eu tenho aqui as chaves do carro. Isto é matéria. Diz que o Verbo se fez carne. A pessoa às vezes tem uma dor no corpo. Diz que o Verbo ou a palavra se fez carne, se fez matéria. O que é matéria? É físico. Isto, o nosso corpo é matéria. O relógio é matéria. A pulseira é matéria. Tudo o que a gente vive aqui, o mundo físico, palpável, a terceira dimensão, é matéria. Então, quando nós falamos a palavra viva de Deus, diz que a palavra se transforma em matéria. Aquilo que nós falamos e acreditamos, é isso que nós temos. Uau, aqui já começa uma lição. E Deus bateu no meu coração durante esta semana, que o Verbo se fez carne. A palavra se transformou em matéria. Diz que um dia Jesus foi a um determinado lugar, a Betânia, e depois, quando voltou, viu ao longe uma figueira. E foi junto dela e foi ver se havia lá frutos, claro, para comer. E diz que não achou fruto e Jesus amaldiçoou a figueira. E no dia seguinte Pedro passou lá e lembrou-se. Ei, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus disse e diz, a Marcos 11:23 diz assim, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser, a gente precisa de falar aquilo que Deus diz, falar a vontade de Deus, declarar a palavra de Deus.
Isto é uma lição muito simples, mas é para nós praticarmos. Qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar. Não é só falar. A gente fala e fala e fala e fala e declara e fala e fala. Uma vez um pastor foi impulsionado a visitar um irmão no hospital. E o irmão ia morrer. E esse pastor levava uma Bíblia pequenininha, muito pequenininha, e declarava a palavra de Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus curou hoje. Diz que Deus lhe disse para ir falar lá ao irmão. O irmão estava em coma. E ele declarava a palavra de Deus. Nenhuma das enfermidades por aí sobre ti que pus sobre o Egito, eu sou o Senhor que te sara. E declarava outro versículo bíblico, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudesse viver para a justiça, e pelas suas feridas tu estás sarado. Olhava para o homem, nada. E declarou mais versículos bíblicos, cerca de meia hora, e foi-se embora. E ele disse que Deus lhe tinha dito para fazer aquilo, e foi-se embora. Não sabem como? O irmão nesse dia ou no outro dia, o final do dia, acordou da coma. E foi recuperando, foi-se compondo, não foi instantaneamente, foi-se alimentando, e passado um tempo deu testemunho. Que quando o pastor foi lá e falava a palavra de Deus, é como uns fluxos de luz. É como se luz entrasse dentro dele, uma energia viva. E essa energia recuperou o homem, já viu? São vida para os casachos e saúde para todo o seu corpo. Ele ouviu a palavra e a palavra se transformou em matéria. Há pessoas que semeiam dízimos, semeiam oferta, dizem eu semeio e vou ficar com menos. Ou semeiam, mas no subconsciente acreditam que vão semear e vão ficar com menos. E é isso que eles têm. Então a Bíblia diz, porque em verdade vos digo, qualquer que disser este monteiro que te lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser-lhe será feito. Então a gente precisamos declarar e falar a cada dia aquilo que Deus fala. E então nós, falando a palavra de Deus, a palavra se transforma em matéria. Já viu? Agora, debaixo da unção de Deus, eu sei que há pessoas que têm artroses. O que é artroses? Dor nos ossos. Então, eu não só falo o problema, mas falo cura em nome do Senhor Jesus Cristo para pessoas que têm problemas nas mãos, problemas de artroses, problemas de dor nos ossos. Receba a sua cura em nome de Jesus. Mas eu aqui neste momento não estou a ver nada. Mas eu sei que há pessoas que têm artroses, que é dor nas mãos, dor nos ossos, problemas nas articulações. E eu falo a palavra de Deus, pelas pisaduras de Jesus tu estás sarada em nome de Jesus. E você deve fazer o trabalho de casa também, declarar a palavra de Deus, ou acreditar naquilo que o profeta está a dizer, e a cura entra em si. Diz que são vida para os casachos e saúde para todo o seu corpo. E ouça uma coisa. Há curas instantâneas e há curas progressivas. Não digo isto para me justificar. Há curas instantâneas e há curas progressivas. Eu ouvi em tempos isto de homens de Deus, e há uns anos atrás, 3, 4 anos, Deus testificou isto no meu coração. Que há coisas que acontecem instantaneamente e há melhoras que vão progredindo em nome de Jesus. Então Deus é o Senhor que nos sara. É o Senhor que nos cura. Há mais pessoas com problemas de artroses. Dor nos ossos das mãos. Dor nos ossos das mãos. Dor nos ossos das mãos, dor nas articulações das mãos. Eu sinto aqui uma unção de Deus, mas já tem que cooperar com Deus. Como é que você coopera? Sabe que é para si? No seu coração diga eu recebo. Não precisa de esforçar-se. Não precisa de ser perfeito. Ter umas unhas perfeitas.
é simplesmente receber a dádiva de Deus. Porque Jesus veio à Terra para que a gente tenha vida e a tenha com abundância. Há uns meninos que me contestam e até dizem que cura divina não é para hoje e já têm beneficiado dos dons do Espírito Santo enquanto eu estou a pregar. Há mais pessoas com problemas de artroses. Deus gosta de brincar, gosta de curar pessoas com problemas de artroses. Problemas de artroses. Problemas de artroses. Receba em nome de Jesus. E se você está aqui na reunião e é para si, simplesmente receba. Não diga depois vou orar. Não é vou orar. É receber, meu menino. É abrir o coração e receber. Já viu? Eu tenho aqui água. Glória a Deus. Aproveito para fazer a ilustração da água e beber. Deus está-me a dar água. Eu não digo, eu vou orar, vou pedir água a Deus. Oh Deus, dá-me água, Deus, dá-me água. Não. Eu sei que não é muito elegante beber na garrafa, que é mais elegante beber no copo. Mas pronto, é água a mesma. Eu sei que é mais elegante, às vezes, a pessoa ser curada de uma maneira ou de outra, mas Deus cura da maneira que Ele quer. Já viu? Você acha que é elegante? O homem tinha lá problemas nos olhos, Jesus cospe na terra, faz lodo e esfrega nos olhos do homem e diz para se lavar no tanque. Não é elegante, não é falta de higiene, mas é fé. Então já não deve viver pela elegância, pela legalidade, mas pela fé. Já viu o que é? Jesus cospe na terra. Porque é que não pôs lá a mão? Porque é que o outro foi curado assim e eu não sou? Mas o que é que ele é mais do que eu? E anda aqui na igreja a servir há tantos anos. O outro vem aqui em 2 ou 3 dias e é curado. E anda aqui a patear. E como é que é isto? E Deus gosta de uns e não gosta de outros. Sabe porquê? Porque o outro via que não merecia. E você acha que merece pela sua legalidade. Por você fazer tudo certinho. Então a gente é salvos pela graça. A Bíblia diz que pela graça somos salvos por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a gente não se alista para a cura. Simplesmente recebemos a cura pela fé, pela graça de Deus. Há pessoas que têm dor nas costas, já viu? Deus põe o meu corpo à disposição dele. Há pessoas que têm dores fortes no fundo das costas. Ah, mas isso não é nada, porque não é para si. Eu falo cura em nome de Jesus sobre as suas costas. Falo cura sobre as suas costas. Você tem dores nas costas, a gente está ao lado, isso não me diz nada. Pois, não é as suas costas, não é as minhas. Às vezes a gente está ao lado, quase não liga, porque não é a gente, não lhe dói nada. Mas Jesus ama as pessoas e sabe as necessidades de cada pessoa. E Deus promete suprir cada uma das nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E a Bíblia diz, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. A pessoa pode ter ali dinheiro no bolso, mas estar com uma dor nas costas não está enriquecido. Tem dinheiro sim. Pode estar num bom almoço, mas está com uma dor nas costas, não está enriquecido. E Deus quer que a gente seja enriquecido, e tudo isso por causa de Jesus. E mais uma vez, o que é que vamos fazer? Tomar a Santa Ceia. Tomar a Santa Ceia. Aleluia! Vamos tomar a Santa Ceia. Glória a Deus! Então chega aqui. Podes levar o pão e o vinho. Tomar a Santa Ceia. Glória a Deus. Mas por que é que vamos tomar a Santa Ceia? Porque Jesus diz para nós tomarmos. Na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Uau! Então já está uma razão para eu tomar a Santa Ceia. E a Santa Ceia é ministrada por nós, mas no fundo quem nos ministra a Santa Ceia é Jesus. Jesus
dá força à minha mão, impulsiona a minha mão, o meu corpo e a minha voz. Ele está aqui conosco e vamos tomar a Santa Ceia com Ele. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo não esteve com Jesus, mas disse, olha, eu recebi do Senhor. Aquilo que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças o partiu, disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é repartido por vós. E o vinho simboliza o sangue de Jesus, da nova e viva e eterna aliança. Há mais pessoas com problemas de artroses. Há pessoas que precisam de simplesmente receber. Há mais pessoas com problemas de artroses. Bebo vinho com fé. Se calhar você precisa que alguém toque em si. Receba com fé. Há pessoas que às vezes precisam de ser curadas com uma imposição de mãos, outros com uma palavra, outros com uma brincadeira. Eu uma vez vi um pastor a orar para uma pessoa, a pessoa tinha uma dor, acho que era no braço direito, ele disse, roda o braço esquerdo. E a pessoa disse, mas o problema não é no braço esquerdo. Roda o braço esquerdo. A pessoa rodou o braço esquerdo, agora fecha os olhos. Impôs as mãos e a pessoa foi curada. A gente não vai copiar aquele método. Deus impulsionou ele a fazer assim. Um dia uma pessoa tinha um problema de estômago. Um pastor disse à irmã, feche os olhos. A irmã fechou os olhos. Deu um murro na barriga da senhora. E a senhora ficou muito chateada. Disse, já não vem cá à igreja. Dizem que é um homem de Deus. Faz essas coisas e tudo mais. Mas que santificação é essa? Que oração é essa? Já não ponho cá os pés. E foi-se embora. Pronto. Não põe os pés, não põe os pés. No domingo a seguir estava lá outra vez. Já estava boa do estômago. Pronto. E glória a Deus. Há diversidade de dons e diversidade de ministérios. Glória a Deus. Eu uma vez, numa igreja onde pastoreei, tinha um irmão, cara diácono, e deixou de vir à igreja. Está-me lá o telemóvel. Deixou de vir à igreja. Deixou de vir à igreja, pediu o irmão tal para telefonar, pediu outro irmão para telefonar e tal. Ele nunca mais vinha à igreja. Então estava a orar em línguas e Deus me impulsionou a fazer uma coisa. Eu penso que foi Deus. Da minha cabeça, não. Telefone anónimo para ele. Ele atendeu, quem fala, e eu fazia. Só soprava. Não falei nada. Ele, quem fala. Eu só soprava. Soprava, e ele ficou chateado, desligou o telemóvel. E eu penso que foi Deus que me impulsionou a fazer aquilo. No domingo a seguir, ele estava lá outra vez. Olha que coisa. Até no outro dia eu precisava de uma coisa que desse despacho. E as pessoas responsáveis não estavam a avançar com aquilo. E eu estava no meu período de oração, orei, e Deus me impulsionou. Depois de acabar a oração, manda um e-mail e diz determinada coisa. Olha, aquilo foi na terça ou na quarta, na sexta-feira já tinha o pedido despachado. Glória a Deus. É importante a gente orar e buscar a Deus. Deus dá uma boa inspiração para nós vivermos segundo a vontade dEle. Às vezes a gente está inquieto para resolver uma situação ou outra, oramos e Deus às vezes pode impulsionar a fazer algumas coisas esquisitas. Glória a Deus. Então Deus quer que a gente seja guiado por Ele. Não siga o método. Uma vez um irmão disse que estava doente. Orou, declarou a palavra e que Deus lhe disse para se pôr em cima da Bíblia. Mas ele nunca ouviu aquilo de ninguém, não é? A Bíblia diz para se pôr em cima da Bíblia. E ele pôs-se em cima da Bíblia e ficou curado. Oh, ele todo contente, Deus curou, pôs-se em cima da Bíblia, glória a Deus. Pessoas ouviram aquilo, 20 pessoas a seguir, estavam doentes, foram-se pôr em cima da Bíblia. Sabe quantas pessoas ficaram curadas? 0. Deus é um Deus de diversidade. Enquanto ouvimos a palavra de Deus, há mais pessoas com problemas de artroses, dor nas mãos. Já falei isto umas 50 vezes hoje. Mas há mais pessoas com problemas de artroses.
mais pessoas com problemas de artroses, mais pessoas com problemas de artroses, mais pessoas com problemas de artroses. Receba a cura das suas artroses, dor nas mãos em nome de Jesus. Dor nos ossos em nome de Jesus. Você sente como uma ferroada sobre os dedos. Receba onde quer que você esteja, seja em Portugal, seja no estrangeiro, seja nos Estados Unidos, seja onde você estiver. Deus faz isso e não desiste das pessoas porque Deus ama as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. E nós agora, antes de terminar, a pessoa já se ia embora, Deus, não é que queríamos terminar já, mas eu uma vez ia terminar uma reunião de diáconos, depois a inspiração veio através do meu coração. Falei mais 15 ou 20 minutos. Glória a Deus pela inspiração. Às vezes eu medito e depois vou-me deitar. E dali a bocadinho Deus toca outra vez no meu coração. Ponho o robe, vou outra vez para o escritório. Sou o Senhor, mas é preciso dormir. Porquê é que tu não dizes logo tudo? Deus vai dizendo. E às vezes estou a correr atletismo e Deus fala coisas no meu coração. Diz, glória a Deus. E tanto não esquecer, porque aquilo é produtivo para a minha vida e para ajudar a vida das outras pessoas. É evidente, se eu tenho o telemóvel comigo, gravo a minha voz daquilo que Deus está a falar no meu coração e depois vou estudar aquilo, glória a Deus, porque são vida para os casais e saúde para o seu corpo. A vontade de Deus. A vontade de Deus. Lembre-se que o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. O jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve em nome de Jesus. Receba a cura. Há aqui uma unção de Deus. As pessoas que estão aqui ao vivo recebam em nome de Jesus. Aquilo que precisam para a sua vida em nome de Jesus. Uns de cura, outros de libertação, outros de direção de Deus. Pessoas que nos assistem estão a ser curadas. Receba a sua cura. Receba a sua libertação. Receba a direção de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Obrigado, Santo Espírito, em nome de Jesus. Tu estás suprindo as necessidades de cada um de nós, para a tua honra e tua glória em nome de Jesus. Santo Espírito, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Assim como tu no início, o Espírito Santo de Deus, pairavas sobre a face das águas e disse, Deus, haja luz, haja paz, haja alegria, haja fome e sede de Deus, em nome de Jesus. Haja a tua voz à nossa vida, em nome de Jesus. Obrigado, Santo Espírito, te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Estás suprindo as necessidades do teu povo. Fala no seu coração com Deus. O Espírito de Deus está aqui. Ele está ministrando às pessoas em nome de Jesus. Precisa de cura, fale aquilo que você quer. Você tem orado a Deus, Deus está aqui a responder às suas orações. Deus está aqui a responder às suas orações. Você, neste dia, está a ter um encontro real e verdadeiro com Deus. Deus está aqui. Abre o seu coração e receba dele. Receba dele, receba dele, receba dele, receba a vida dele, a sabedoria dele, a ajuda dele. Eu próprio que estou aqui a ministrar. O meu corpo, a minha alma, a minha mente, o meu espírito beneficia. É bom ser um canal na presença de Deus. É bom nós servirmos a Deus. É recompensante, é galardão, é recompensa nós servirmos a Deus.
Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Há como um vento do Espírito Santo sobre este lugar. Há coisas que estão a ser retiradas da nossa vida. Há como um vento, o vento traz limpeza. Separa o trigo do joio em nome de Jesus. Obrigado, Santo Espírito, em nome de Jesus. Há pessoas que estão a receber como uma eletricidade no corpo, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Há pessoas que tinham dores no corpo, essas dores estão saindo em nome de Jesus. Há pessoas que tinham dormância nas pernas está a secar desde a raiz em nome de Jesus. Há pessoas que tinham os músculos presos, tendências a queimbras, problemas nas articulações dos joelhos. Jesus está curando em nome de Jesus. Há pessoas com problemas de artrose, problemas nas mãos. Jesus está curando em nome de Jesus. Obrigado, Santo Espírito, em nome de Jesus. O teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Há pessoas que andavam com a mente agitada, a mente tribulada, não conseguiam quase dormir à noite. Em paz te deitarás e descansarás. Em paz te deitarás e descansarás em nome de Jesus. E a unção do Espírito Santo de Deus está fluindo, 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 fluindo como um rio. Em nome de Jesus. Rins de pessoas estão a ser libertos em nome de Jesus. Problemas da próstata estão a desinflamar em nome de Jesus. Problemas na próstata. Problemas de prostatite estão a secar desde a raiz em nome de Jesus. Problemas de senhora, de corrimentos de senhora estão a secar desde a raiz em nome de Jesus. E eu falo cura e libertação. Da mesma maneira que o Espírito de Deus se pairava sobre a face das águas e disse Deus, haja luz. Eu hoje, debaixo da presença de Deus e debaixo da direção de Deus, falo as coisas em existência que Deus põe no meu coração. Lembre-se que Jesus é sempre o autor e o consumador da fé em nome de Jesus. Obrigado, Santo Espírito, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Tu és o Deus que nos saras, Senhor. Tu és o Deus que nos curas. Tu és o Deus que nos ajuda. Há pessoas que têm problemas de sinusite. Sinusite seca desde a raiz em nome de Jesus. Senta como um peso na testa. Receba em nome de Jesus. Há pessoas que têm problemas de alergias. Alergias secam desde a raiz em nome de Jesus. Deus quer que você viva em saúde divina em nome de Jesus. Há pessoas que têm problemas de zumbidos nos ouvidos. Que esses zumbidos vão diminuindo e secam desde a raiz em nome de Jesus. Há pessoas que sentem uma zoada sobre a cabeça. Que essa zoada seque desde a raiz em nome de Jesus. Santo Espírito, obrigado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há pessoas que têm corrimento nasal, sangram do nariz. Eu ordeno em nome de Jesus que esse corrimento nasal seque desde a raiz em nome de Jesus. E que seja curado, seja restaurado. Todas as células, todos os órgãos sejam restaurados em nome de Jesus. Deus hoje está no nosso meio, está construindo aquilo que foi danificado. A terra era sem forma e vazia. Há pessoas deformadas.
há pessoas com lesões, há pessoas com doenças, e Deus ama as pessoas em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E eu podia ministrar aqui, podia ministrar porque está aqui água. Está aqui água viva. Estou ligado à barragem de Deus, às fontes de Deus. Quem crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva. Rios de água viva fluirão do seu ventre. Nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem. Folhas fala também de vida, de saúde. Já viu, chega a primavera, as folhas começam a cair. Cujas folhas não caem. Vida, saúde divina, prosperidade e tudo quanto fizer, prospera. Há pessoas que têm alergia nas pernas, sim, alergia nas pernas. Comichão, toda a alergia, toda a comichão, todas essas bactérias secam desde a raiz em nome de Jesus. Amém. A gente pode, Karina, estar ligada à água viva montes de dias. Karina, anda aqui. Anda aqui, querem pôr as mãos sobre ti. Anda aqui. Querem pôr as minhas mãos. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Querem pôr as minhas mãos sobre ti. Respira fundo e recebe em nome de Jesus. Água viva em nome de Jesus. Amém. Joel, anda aqui, querem pôr as mãos sobre ti. Querem pôr as mãos sobre ti. Chega aqui. Querem pôr as mãos sobre ti. Em nome de Jesus. Água viva do céu em nome de Jesus. Isabel, anda aqui. Querem pôr as mãos sobre ti. Querem pôr as mãos sobre ti. Querem pôr as mãos sobre ti. Água viva do céu em nome de Jesus. Amém. Avó, querem pôr as mãos sobre si. Receba a água viva do céu em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Respire fundo e receba em nome de Jesus. Deus não está nos terços, Deus não está nas missas, Deus habita dentro de si. Receba a água viva em nome de Jesus. Sinta aqui uma unção de Deus, receba em nome de Jesus. Recebo em nome de Jesus. Eu declaro bênção sobre as pessoas que nos assistem do outro lado em nome de Jesus. Hoje também vamos honrar a Deus. Eu tinha aqui palavra, mas Deus ama ao que dá com alegria. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus dá a semente àquele que semeia. Então hoje vamos semear com fé, com entendimento. Diz, para que tudo enriqueçais. Para que nós não tenhamos falta alguma e podemos ajudar e abençoar os outros em nome de Jesus. E desde já terminamos este dia, esta reunião, declaramos bênção, em nome de Jesus. Oramos para que as pessoas certas sejam eleitas, porque estamos em votos em Portugal, nas juntas de freguesia, nas câmaras municipais, nas assembleias municipais, em nome de Jesus. Que o coração do rei e dos líderes estejam nas tuas mãos, querido Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. E nos despedimos. Boa semana a todos, em nome de Jesus. Amém.